como eu sempre digo, inscreva-se no canal e ajude-nos nesse projeto que temos de anunciar o Evangelho, né? Que temos lido aqui. Hoje a gente vai falar sobre a mulher adúltera, né? Aquele texto ali, vamos começar, na verdade, né? Mas vamos aqui. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, próximo ali, né, Jerusalém. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Aqui uma postura que no Evangelho de João não é registrado isso, né? E aqui em outros lugares não é, mas aqui ele assentado para ensinar, né? Os mestres faziam isso. Então, e todo o povo ia ter com ele, quer dizer, as pessoas ficavam sabendo que ele estava lá e iam lá para poder ouvi-lo, né? E também ter algum tipo de benefício, cura, coisas assim, né? Porque eles procuravam Jesus para isso. Então, ele estava lá no templo e todo o povo, então, ali foi, né? Ajuntou, né? Para poder ouvi-lo. E ele sentado ali, os ensinava, né? O texto não diz o que ele estava ensinando especificamente naquele momento, mas é coisas do reino de Deus, não é isso? O verso 3 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha bem, né? Os religiosos aqui, escribas e fariseus, querendo, na verdade, expor essa mulher ao ridículo, né? Chegaram, né, e colocaram ela ali, né, no meio, né, jogaram, né, pelo que dá a entender, a força, né, lançaram, né, ali no meio do povo, ali no meio da cena, digamos assim, né. Então, porque diz, né, que os escribas e fariseus, essa estirpe religiosa, né, maldosa, invejosa de Jerusalém, né? E o texto diz que trouxeram, então, a sua presença essa mulher e que foi surpreendida, ela foi surpreendida em adultério, né? No ato ali de adultério. E, então, eles forçaram, né, para ficar de pé diante de todo mundo ali, para poder expor a causa dela, a situação dela, né? O pecado dela, né? O verso 4 diz assim: disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, ela foi ali no ato ali, pegaram-na no ato do adultério, praticando o adultério, né? Por isso, flagrante, né? Nesse sentido de, no momento, no ato ali, tal. E isso disseram para ele, né? Para Jesus e para quem estava ali, para a multidão, para o povo que estava ali ouvindo, né? E na lei, eles mesmos dizem qual deveria ser o julgamento dessa mulher, como deveria ser encaminhado, né, o julgamento dessa mulher. Então, eles dizem: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes, né? Querendo colocar Jesus numa situação complicada, né? Na lei dizia, em Deuteronômio, capítulo 22, alguns versículos lá, do 21 ou 24 e tal, o texto lá em Deuteronômio fala sobre isso, sobre exatamente essa pena de morte, né? Em situações que tinham todo o seu julgamento, sua investigação. Não era assim, né? Chegando assim, empurrando alguém e vão matar porque nós encontramos. Não é bem assim, tinha todo um processo, né, de lei, né, para ser feito, para ser cumprido, né, para poder alguém ser executado, né. Isto dizia o verso 6, isto diziam eles tentando para
terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, né? Então, eles estavam tentando Jesus. Por quê? Se eles dissessem que não era para fazer nada com ela, eles poderiam acusá-lo diante da lei. Dizendo que da lei de Moisés, que ele não obedecia, bababá, essa coisa toda. Se eles dissessem que deveria executá-la, também eles, logicamente, iriam condená-la, porque só o Império Romano tinha o poder de executar. Ele não deu isso aos seus, digamos, subjugados, né, aos reinos que foram subjugados pelo Império. O Império não deu essa autoridade de executar. Quem executava ela era o Império, né? O processo normal deveria ser assim, né? Colocar diante das autoridades romanas, né? É isso daí, mas eles queriam pegar Jesus, queriam colocar Jesus em uma situação. Bom, vamos parar por aqui, claro, depois a gente vai continuar essa história e ver o que deu nela, né? E também o que Jesus escrevia ali no chão. A Bíblia não diz, ninguém sabe, né? Existem conjecturas, né? Mas a Bíblia não diz, tá bom? O que ele escrevia, ninguém sabe, tá? Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe poderosamente a vida de todo aquele que se aproxima de ti, com sinceridade, com verdade no coração, com desejo, ó Deus, verdadeiramente de buscar a tua face, buscar a tua presença. Deus, tome em tuas mãos, abençoe graciosamente, poderosamente, estenda a tua mão e abençoe, e cure, e transforme, e liberte, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe grandemente e poderosamente. Amém e amém. Amém? Deus abençoe meu amado, Deus abençoe minha amada, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil, tá? Deus nos abençoe. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal,